Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema de hoje é a conscientização pela inclusão das pessoas com deficiência, que lutam por acesso adequado ao transporte público, aos estabelecimentos, por estacionamento, lutam por cumprimento da legislação, inserção ao mercado de trabalho. Bom, são muitos assuntos, eu debato com os vereadores. Marrom Cunha, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, vereadora Débora Palermo, membro desta mesma comissão, e de forma virtual, a Vandecleia Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Marrom Cunha, no primeiro semestre foram 4 reuniões da comissão. Que avaliação o senhor faz do que fora discutido e entende que os avanços precisam acontecer em quais setores? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Boa tarde a todos aí. Fico muito grato aí pelo esse convite, né? E participar assim de uma, vamos dizer, uma palestra, uma reunião tão importante que é a acessibilidade de pessoas com deficiência. Agradecer aqui a Débora, né? Está com a gente aí, faz membro da nossa comissão. Agradecer a Vanderclé, agradecer ao Paulo. Nós fizemos, foram realmente 4 reuniões, né, da nossa comissão. Foram, assim, vários debates, né? Trouxemos várias pessoas, cada um com seus segmentos, realmente suas dificuldades, o que realmente quis perceber mais nas nossas reuniões, o que acontece? É as dificuldades realmente, tanto para os pais, como com as pessoas com deficiência. Então, essa comissão ela tem uma importância muito grande, porque você leva o que? A sentimentos, né? Na realidade, são coisas assim que mexem com você dentro. Essas reuniões nossas aí, eu achava que eu já tinha visto tudo preparado para essas comissões, e realmente eu fiquei muito surpreso e emocionado com vários depoimentos, né? Vários depoimentos que tivemos nessa comissão. Mas, assim, o maior problema ainda está o quê? Acessibilidade. Quando você fala de acessibilidade, são em todos os sentidos. Tanto no transporte, órgãos públicos, tudo que influi é uma questão assim. Qual a importância? O que realmente a sociedade tem, dá visão para as pessoas com deficiência? Então, o sentimento que você vê de cada depoimento é assim, que realmente hoje eles ainda têm muita dificuldade para aceitação do que realmente eles são perante a sociedade. Então, acho assim, vai demorar? Vai. Até a pessoa se conscientizar realmente, principalmente no nosso país aqui, que realmente temos hoje aí 24%, mas dá a impressão que é pouco, mas é muita gente, mas às vezes falta informações, às vezes não tem isso na família, então são pessoas assim que às vezes passam despercebido na sociedade. Então esses depoimentos, a comissão nossa, as pessoas que realmente vieram para passar algumas informações para eles, tirar essas dúvidas, para que a gente possa, nessa luta, né, que é uma luta muito grande, que às vezes a gente fala até, né, Débora, que hoje você conseguir 5%, 6%, 10%, você tem que agradecer muito, porque é muita coisa. A dificuldade é muito grande. A gente vê, assim, que existem muitos obstáculos ainda. Então, acho que tem que haver uma acessibilidade de nossos governantes, realmente ter um olhar mais clínico realmente para essas pessoas, para que a gente possa abraçar essa bandeira, porque já é uma luta. Eu sei o que é passar por isso, já melhorou muito, porque eu tenho uma filha com deficiência, eu sei o que nós passamos, um casal muito jovem, então eu sei que vem vindo mais. Ela tem 29 anos, então se você vai analisar, vamos falar de passo a passo, ainda falta muito, muita coisa para se melhorar. Precisamos de pessoas realmente que pegam essa bandeira e realmente trabalhem e que façam assim, eu tenho que fazer a diferença. Então, eu acho que isso é a importância. A nossa comissão, são os vereadores aí, todo apoio, a própria Câmara também, dá esse suporte para a gente, a própria TV Câmara, né, que através disso aí que vocês fazem com a gente, esses trabalhos para mostrar realmente para o povo que nós estamos aqui realmente para lutar. O que nós, hoje,
nós estamos aqui para traçar algumas metas, projetos, para que realmente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. E outro fator assim, importante nas comissões que você percebe são os pais, porque é o sentimento. Porque às vezes o pai parece que tá no lugar, quer que está no lugar do filho, para o filho não escutar certas coisas. Então você pega os autistas, por exemplo, sofre muito. Os autistas só porque quem olha às vezes não depara com o problema que ele tem. Então você sofre algumas coisas, mas eu acho sim, se a gente realmente trabalhar, as comissões estão aí, agora para o segundo semestre, já conversamos com os secretários, a gente está agendando com eles também, para que façam parte das nossas comissões, né? Fizemos aí, geralmente mais para a gente aprimorar, para que sejam reuniões mais construtivas com os secretários, para que realmente a gente possa expor para eles, que é a real dificuldade mesmo de acessibilidade, a parte de transporte na cidade de Campinas, nosso município. E o Paulo, citado pelo vereador Marrom Cunha, o Paulo Gonçalves, que vai fazer uma participação aqui também no Questão de Ordem. Vereadora Débora Palermo, membro desta mesma comissão, em 2015, o Congresso Nacional aprovou a Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Será que esse progresso ele tem refletido como deveria em relação à inclusão social? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Boa tarde, vereador Marrom Cunha, secretária Vandecleia, Paulo e todos que nos assistem. A lei ela veio trazer a garantia, né, desses direitos para as pessoas com deficiência, e isso ajuda muito, né, porque enquanto não existe uma legislação específica, fica ainda mais difícil garantir direitos, né? Então, a partir do momento que você tem uma legislação, você tem amparo legal para brigar por aquele direito, por aquilo que está ali preconizado. Mas ainda, como disse o Marrom Cunha, né, na questão das deficiências, ainda avançamos pouco, né? Precisamos avançar muito, como em outras leis, elas precisam sair do papel, passar a ser realidade, né? E hoje o que a gente vê ainda é uma dificuldade muito grande para garantir esses direitos, né? Tanto de acessibilidade, como primeiro emprego, como todas as outras políticas públicas que é garantido para eles na lei, mas que ainda não há uma consciência, começando da sociedade, né? Das pessoas, né? E também do poder público, porque é uma demanda ainda nova, uma obrigação, né? Se a gente for avaliar por tempo, é uma lei nova, vamos dizer assim, mas que a gente precisa tornar isso realidade. E principalmente também para os pais, né? Sempre que a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem que lembrar daqueles que cuidam dessas pessoas, né? E eu acompanhando no Conselho Tutelar durante todo esse tempo que eu estive ali, as mães, né? Com essas crianças com deficiência, a dificuldade delas para acessar direito, e elas ficam, quase que dedicam a vida a cuidados desses filhos. Uhum. E a dificuldade para acessar os serviços, que hoje ficam cada um num lugar da cidade, né? Então, um dia na sala de recursos, um dia no centro de reabilitação, outro dia na PAI. Dependendo da deficiência, eu digo que é uma rotina muito difícil, muito esgotante. E os pais também precisam de ser acolhidos, de ter um psicólogo, de ter uma terapia para que fortaleça eles, para que eles possam cuidar dos filhos. O vereador Marrom disse muito bem, muitas vezes os pais relatavam para mim no conselho, e muitas vezes chorando, porque queriam estar no lugar dos filhos. De tanto sofrimento, de tanta dificuldade que encontram para cuidar e para garantir que eles tenham tudo o que eles precisam, né? Então, é uma política pública que a gente precisa lutar muito, se dedicar muito para conseguir avançar um pouco, né, Marrom? Mas eu acredito que isso vai mudar, que já está mudando. Estava falando, o Marrom tem uma menina de 29 anos, né? Com deficiência. Eu falei, ele arrancou toco, né? Porque lá atrás, 29 anos atrás, a situação ainda era muito pior, né?
Mas eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas, a começar pela sociedade, conscientizando desde pequenos filhos ao respeito, a não fazer bullying, e também aos direitos dessas pessoas, e também o poder público quanto às políticas públicas para essas pessoas, né? Mas é isso. E participa com a gente também a secretária Wandecleia Moro. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 24% da população brasileira, 45 milhões de brasileiros, são PCDs, pessoas com deficiência. Então, é uma população maior do que muitos países que nós temos. Secretária, você entende que nós ainda estamos longe daquele espaço de fala e de decisão? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Olá, boa tarde, Gabriel, vereadora Débora, vereador Marrom. Obrigada pela oportunidade de conversar sobre um tema tão importante. Como o vereador acabou de dizer, o vereador Marrom falou que tem uma filha com 29 anos, ele pode responder com perfeição que nós caminhamos muito. Temos que dizer que muito ainda tem que ser feito, a política tem que ser implementada, e mais do que implementada, é necessário que as pessoas tenham acesso a essa política, como a vereadora Débora falou, às vezes é um lugar distante do outro. Então, nós temos ainda muito a trilhar, mas juntos, por exemplo, agora nós estamos falando com a comissão que trata sobre essa política, levando ao conhecimento das pessoas que existem, sim, serviços, existem direitos e que eles podem ser melhorados, com certeza é preciso. Quando a gente fala desse último censo, a gente está falando de 2010, mudou muito, o cenário é outro, com certeza esse número é diferente, é um número bem maior, e isso só nos dá ainda mais uma obrigação de implementar políticas, de facilitar de forma a tornar de fato acessível os direitos da pessoa com deficiência. Quero falar um pouquinho agora, o primeiro assunto, sobre o papel da sociedade. Vereador Marrom Cunha, quero pegar o gancho dos Jogos Paralímpicos, que se encerraram no último domingo, que, por sinal, os nossos atletas deram um show, terminaram na 7ª colocação, foram 72 medalhas no total. E no Instagram eu acompanhei o brilhante trabalho da Ana Clara Moniz. O perfil dela, para quem quiser seguir, é Ana Clara BM. E um dos vídeos ela fala sobre termos que são falados e que deveriam ser evitados. Então, abro aspas aqui. Que exemplo de vida. Outra frase. Eu com 2 pernas não consigo fazer isso. Ou como é lindo ver eles se superando. Tadinhos, devem ter uma vida sofrida. E aí ela explica que os atletas podem ser exemplos de superação, mas que não é só isso. Eles são de alto nível, eles treinam, se dedicam. Você assistindo ou em outra ocasião, já se pegou falando essas frases, você entende o conceito dela e acha que a sociedade ainda está muito longe, vê como coitadinho, vê pobrezinho e só pega essa história de superação? Foi feita uma colocação muito boa aí. Se não me falha a memória, Campinas teve 4 representantes, né, nas Olimpíadas. E são coisas que onde nós vamos voltar lá atrás de novo, que é difícil a interpretação. Às vezes, por exemplo, você vai numa palestra, você vai em sintonia, até minha própria filha fala, pai, cuidado. Uma palavra sua já muda a direção do que você está falando. Então, o que acontece? É costume. Você vai ver muito isso. Agora, quando você fala em superação, mas tem que ver o sentido da superação. Uhum. Pessoas com deficiência se superando em alto nível, a estima é elevada, sabe? Para mostrar para eles que são fortes. Agora, você fala, eu com 2 pernas não faço isso. Então você começa a colocar o quê? Que você é melhor do que eles, mas ao mesmo tempo você não atinge o porquê. Só porque você não é um atleta? Então, são palavras que é pequenininha, mas faz uma diferença muito grande para a pessoa com deficiência. Eu já cansei de ver tadinha, falando para minha filha, olha o jeito que ela tá. E quando ela usava sonda ainda, que às vezes eu pegava para andar com ela no bairro, aí eu falava, se é hoje, você vai falar que é preconceito, mas eu acho que é.
falta de informação. Uhum. É você viver isso aí. Então, são palavras hoje que eles medem de fortalecimento. Porque eles querem estar na sociedade. Eles querem fazer parte da sociedade. Se existem Olimpíadas e eles chegaram lá, são superações. Então, você não tem que comparar. Daí, se eu tivesse, não. Ótimo, parabéns, vocês são fera. Então, é umas mudanças pequenininhas, mas às vezes ainda é complicado, às vezes, você julgar. Já aconteceu com pessoas que realmente ajudam, que eu sei, a tratamento de pessoas deficientes, mas às vezes fala esse tipo de palavra, e às vezes você dá até uma corrigidinha, mas então você vê que é informação. Uhum. Eu acho que é isso, né? Temos que trabalhar em cima, né, Débora? Sim. Que a gente fala, trazer e mostrar para as pessoas que eles são da sociedade. O trabalho deles é o mesmo. Se ele se forma em engenharia, o que ele é? Ele não é engenheiro? Claro. Se ele é um médico, o que ele é? Ele é um médico. Agora, não é porque ele é deficiente que você vai falar, mas como que você conseguiu? O que você fez para conseguir isso? Tem várias pessoas que nem saem de casa com deficiência. Então, é um monte de coisa. Por exemplo, você pega... A minha filha até hoje não é aposentada. Pra você ter uma ideia. Até hoje. Então, são coisas que foram relativas, não batia por causa de salário, toda hora tinha um problema. Então, existe isso aí. Por exemplo, você pega pessoas hoje, parte de transporte. Até que você na televisão aquela vez. Demora 1 ano para se marcar uma consulta. Aí, no dia da consulta, o ônibus quebra o elevador. E aí? Alguém pensou nisso? Que esse ônibus não podia ter uma agenda de falar, não, peraí, vamos se preocupar com isso aí, que ele tem algum órgão que protegesse isso aí? Que, por exemplo, eu tinha consulta da minha filha, que você tinha que agendar na IDEC, esquece. Se não tivesse o carro, ou o Uber, o que tivesse. Agora você pergunta para você, quantas pessoas precisam de fisioterapia? Quantas que hoje ficam lá, que não conseguem se mexer, porque se atrofiou? E aí, o que é isso? Será que os pais são culpados? Ou os órgãos públicos? Aí você alto rendimento. Então, por isso que ainda existe esse problema generalizado, às vezes a pessoa falar, porque vai falar, o coitadinho está na cama. Não é igual. Então, essas diferenças são pequenas, mas é mais parte de informações. Tem muitas pessoas boas que convivem na sociedade, mas às vezes é interpretação. Então, até a gente que convive tem medo hoje, você tem que estar bem orientado, porque são as coisas que realmente que foi falado ali, mas que tem muito. É muito, não é pouco, não. Débora, quero ouvi-la também, porque às vezes é até na boa intenção, mas acaba diminuindo ou minimizando, né, a realização desses atletas, ou em outro contexto, né, das pessoas do dia a dia. É importante buscar essa informação e se interessar pelo assunto. Sim. O problema, Gabriel, eu acho assim, né, na verdade, não sei se é o problema, mas o que acontece é que a gente foi criado e educado para perfeição, né? Para ver as pessoas perfeitas. Quando tem uma pessoa com deficiência, eles não olham que aquela pessoa é um ser humano. Ele tem uma deficiência, mas ele continua sendo um ser humano. E se a deficiência é física, intelectual, não tem nada a ver com isso. Ele se supera, né? Eles não têm essa. Mas isso é uma questão do ser humano. É ver qualquer pessoa com algum tipo de deficiência e taxar como coitado, né? E é uma coisa que eu acho que também faz parte da sociedade, que precisa ser mudado, precisa começar a ver. É uma pessoa com deficiência, mas totalmente capaz de outras coisas, e não é ficar tolhendo, e mesmo a família, né? Às vezes trata aquela criança, por exemplo, de forma, coitadinho, super protege e tal, e a criança deixa de, às vezes, se desenvolver e conseguir alcançar, superar, às vezes, algumas barreiras, porque a própria família super protege e trata como coitadinho, né? Eu acho que a gente tem que tratar como um ser humano, e com seus direitos, e garantir os seus direitos, como diz o Estatuto, tem um artigo, no artigo 11, parágrafo 2º,
que é muito bom, eu gosto de falar para que os pais saibam, né? Que diz que o poder público ele tem que fornecer tudo o que a criança precisa. Prótese, órtese, medicamento, tecnologias assistivas, tudo que uma criança com deficiência precisa, o Estatuto garante que ela tem direito. Tá. Então, o que a gente precisa enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto legisladores, exigir que se cumpra esses direitos, né? Ao invés de ficar, não, coitadinho, de ficar, vamos olhar por outro lado e garantir direitos. Eu acho que é isso que é importante. E nessa linha, eu apresentei, inclusive, um projeto sobre o autismo, garantindo os profissionais, né, o professor auxiliar e o cuidador para essas crianças que necessitam, porque nem todos necessitam, porque o autismo também tem graus, né? E também um centro de atendimento multidisciplinar para crianças com deficiência, para que no mesmo espaço elas recebam vários tipos de atendimento. A fisioterapia, a fono, a pedagogo, o médico, vários profissionais atendendo num único espaço, para não ficar essa rotina maluca dos pais em todos os lugares. E nesse espaço também, um lugar, enquanto o filho está tendo atendimento, a mãe, o pai ou o responsável, né, também tem uma terapia de grupo ou individual, conforme a necessidade. E lembrando, Gabriel, que o Marrom ele faz parte de um grupo muito pequeno de pais que não abandonam a mãe quando nasce um filho com deficiência. Infelizmente tem porque essa... a maioria dos pais abandonam. Ele está de parabéns porque ele faz parte de uma minoria, né? Deveriam ser todos, né, tá ali apoiando, né, mas não é a realidade. A maioria abandonam e as mães ficam sozinhas cuidando desses filhos. Secretária, não sei se você já conhecia este perfil da Ana Clara Moniz, mas é fantástico e durante os Jogos Paralímpicos eu sempre acompanhava, assistia os vídeos, até para aprender também, né, na função da sociedade. Aí na secretaria, você já escutou, já conversou com alguma pessoa que tem deficiência, viu este relato também de algum termo que às vezes as pessoas falam que não é o mais correto? Você também nessa conversa aprende bastante sobre o assunto? Olha, Gabriel, em uma secretaria com tantas políticas, todos os dias eu aprendo. E a gente tem sempre que estar disposto a nos aperfeiçoar. Nós vimos uma evolução nas nomenclaturas. Antigamente era pessoa portadora de deficiência e hoje não se usa mais dessa forma, é pessoa com deficiência. E ouvindo esses relatos, e como você comentou do perfil, acho que a gente tem que olhar, como os dois vereadores comentaram, quando a política pública funciona. E quando eu falo política pública, eu não estou dizendo apenas da obrigação do Estado de dar acessibilidade e garantir direitos, mas da sociedade como um todo. Nós vemos os resultados das Paralimpíadas, são isso. A gente tem aqui, nas Olimpíadas, o Brasil ficou em 12º lugar, alcançando 7 ouros. E quando falamos em Paralimpíadas, ficamos em 7º com 22 ouros, ou seja, funcionou a política pública não só do governo estadual, federal, municipal, mas a política pública que é em parceria. Poder público, sociedade civil, família. Então, quando nós nos engajamos numa causa, como de fato nós queremos fazer alguma coisa em união, funciona. E isso serve para todas as políticas. Eu acho muito importante falar desse assunto, porque nós mostramos que nós somos diferentes, sim, mas podemos alcançar e conquistar muitas coisas. Somos diferentes de várias formas, não só quando falamos de deficiência. A vereadora Débora trouxe que a maioria dos homens abandonam as mulheres quando elas têm filhos com deficiência. Vejam quanto somos diferentes. Uma mãe não abandona, dificilmente você ouve falar de uma mãe. Então, essas desigualdades é que precisam ter políticas públicas aplicadas. E aí, se você me permite, Gabriel, eu até... estou vendo aqui que é um bate-papo, do que a gente pode falar. Quando a gente fala de evolução, de como a política pública é importante, eu tenho aqui que eu falo com muito carinho dessa política, que é do Central de Libras. O quanto nós tivemos que nos reinventar para o atendimento da pessoa com deficiência nessa época de pandemia.
porque tudo novo, não sabíamos como fazer. Então, se você me permite, os vereadores também, eu gostaria de pedir para o Paulo falasse um pouco de como agora funciona a Central de Libras de forma remota, sem deixar de atender, dando maior acessibilidade às pessoas com deficiência. Se puder ser, eu já passo a bola aqui para o Paulo Guimarães. Paulo Guimarães, então, participando aqui do Questão de Ordem também para falar da Central de Libras. Então, sobre isso que a secretária disse, realmente foi uma inovação que nós tivemos, né? A gente tem que se desdobrar enquanto política pública para fazer um atendimento para as pessoas surdas do nosso município que foram alfabetizadas em Libras. Então, são pessoas que não entendem praticamente o português, já que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, né, mas muito pouco reconhecida ainda. Nós temos, então, muitas pessoas em Campinas que dependeram de atendimentos de intérpretes, dos nossos intérpretes de Libras junto aos serviços de saúde, principalmente, e que, assim, até pela questão da pandemia, dificultou bastante, né, estar presencialmente nos lugares, para evitar aglomeração, evitar os contatos, enfim. Então, nós conseguimos pensar, usar da criatividade e usar a tecnologia, e acho que acometeu a muitas pessoas nessa pandemia, que foram as videoconferências, né, as videochamadas pelo WhatsApp. Então, a gente conseguiu, durante essa pandemia, fazer muitos atendimentos, principalmente relacionados à área de saúde, inclusive, né, onde a pessoa com a deficiência auditiva, ela, de repente, estava no posto de saúde buscando atendimento, a nossa intérprete na central, né, e o profissional de saúde lá no posto também. Então, a gente intermediou remotamente essa comunicação, ou, em alguns casos, o surdo estava, né, em sua residência, acionou a nossa central, e a nossa central faz uma videochamada para o serviço, para o centro de saúde, e aí nessa triangulação a gente conseguiu, felizmente, fazer muitos atendimentos remotos, né? Tanto é que os números, nós acompanhamos alguns indicadores da nossa prestação de serviços, né? Em 2019, a gente praticamente zerou os números de atendimentos remotos, né? Era muita demanda por atendimento presencial e atendimento em loco, que a gente faz com o intérprete indo até o serviço público, né? Em 2020, esse número foi para mais de 50% dos atendimentos. Isso foi muito bom porque nós recebemos muita demanda da própria rede, né? A própria rede de serviço de saúde, serviço judiciário, nos acionou virtualmente para que nós pudéssemos fazer o atendimento desses surdos, né, dessas pessoas com deficiência auditiva, diretamente lá nos serviços. Então, se alguma das coisas assim, positivas que nós podemos tirar dessa pandemia foi que todas as áreas, não só o serviço público, mas também a área privada, todas as áreas tiveram que evoluir de uma forma muito rápida para conseguir atender nessa questão tecnológica e prover serviços, venda de produtos. A gente vê quantos empreendedores aí que mudaram seu portfólio de produtos, que eram atendimentos presenciais, passaram a fazer delivery, fazer uma porção de coisa, né? Então, isso é um tipo de ação aqui da nossa parte, enquanto poder público, que nós tivemos que nos adaptar e, felizmente, a gente conseguiu fazer esses atendimentos para muitas pessoas surdas aqui do nosso município. Esse trabalho realmente ele é muito importante e é bom frisar também que a TV Câmara Campinas ela é pioneira no uso da língua brasileira de sinais, Libras, em toda a nossa programação. Todos os programas nós temos o intérprete de Libras, o Maurício Gucci, a Elizabeth Jardim, em toda a nossa programação. São 40 mil surdos na cidade de Campinas e é uma obrigação de uma TV legislativa oferecer esse serviço, esse trabalho que nós fazemos. Paulo, qual que é a importância deste mês que nós estamos agora em setembro, com realização de campanha para chamar a atenção da sociedade e onde que você entende que ainda precisa evoluir? Sim, esse mês de setembro é um mês bastante emblemático, né? É um mês que nos dá mais visibilidade em relação às políticas e à visibilidade para a pessoa com deficiência. Como disse os vereadores, né, a gente trata disso o ano todo. Acho que todo ano a gente tem que ser lembrado, a gente tem que trabalhar constantemente com isso. Mas como todas as políticas têm um mês específico onde são reforçadas as ações, a gente traz aqui nesse mês de setembro essas comemorações do Setembro Verde
que é onde a gente dá maior destaque aos avanços que nós podemos ter e também jogar um pouco de luz sobre o que nós precisamos avançar ainda, né? Como foi dito, ainda tem muitas coisas que precisamos fazer. A vereadora Débora citou a questão da LBI, né? A LBI ainda é uma lei federal que necessita de regulamentação de muitos dos seus artigos no âmbito municipal, que isso ficou a cargo dos municípios. Então, acredito que tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo ainda tem muito que combinar, né, que trabalhar em conjunto para que a gente possa fazer essas regulamentações, para que a gente possa dar mais visibilidade e garantia de direitos para as pessoas com deficiência. O Brasil é um dos países da América Latina que mais tem leis para pessoas com deficiência, né? Segundo a Organização dos Estados Americanos, que fez essa promulgação em 2009, dizendo sobre isso. Só que a gente precisa, de fato, né, cumprir. E a gente não tem que pensar só na questão da lei, né? Como você disse, Gabriel, a questão do papel da sociedade, né? Como que cada um se comporta. A gente não pode simplesmente onerar os governantes, onerar a casa de leis para que possam ser feitas novas leis, sendo que a gente não consegue executar as que tem e que também a gente não consiga olhar como seres humanos para as outras pessoas sem rotular a deficiência, né? Como o vereador falou, a gente tem lá um engenheiro, né? O engenheiro, tudo bem, é um engenheiro. Hoje muitas pessoas acabam colocando em evidência a questão da deficiência e não colocam em evidência as potencialidades de cada pessoa. Então é muito importante que, principalmente nesse mês, a gente possa ter outros olhares, né? Olhar com um olhar mais da empatia, com um olhar da humildade, porque são pessoas como nós, são pessoas que não são melhores nem piores que a gente, foram citados o caso dos atletas também. Então a gente não tem que ficar, como foi dito pelos vereadores, naquele olhar do coitadinho. A gente não pode ter isso, a gente tem que tratar de igual para igual, são pessoas como a gente, cada um tem a sua limitação, cada um consegue fazer algumas coisas, outros não conseguem fazer outras, mas nem por conta disso nós devemos nos excluir e ser excluídos da sociedade. Sobre este assunto, Marrom Cunha e Débora, eu sinto que a inclusão ela ainda fica muito restrita às famílias e amigos de pessoas com deficiência, né? E por isso que essa luta ela se torna ainda mais árdua, mais do que deveria. Como fazer para a sociedade enxergar que a sua atitude pode impactar o outro? Então, um lixo que você coloca na calçada pode fazer com que um cadeirante tenha problemas e ele tem que atravessar pela rua. Falar assim, coitadinho, com 2 pernas eu não consigo, como que com uma ele consegue? Como que a gente pode entender que a nossa atitude influencia o outro e pensar como sociedade, mesmo que você não tenha deficiência, que não tenha ninguém na sua família e nenhum amigo? Como colocar a sociedade nessa luta também? Gabriel, eu queria ainda falar um pouco sobre a questão da deficiência auditiva, né, que o Paulo trouxe. Ele falou que acho que atendeu 50% dos casos, né, fazendo a leitura para as pessoas. Eu acho assim importantíssimo a prefeitura ter adotado esse serviço na pandemia, mas ainda temos 50% sem. Eu atendi o pessoal da Associação dos Surdos, eles não têm uma sede em Campinas, né? E eles pediram isso, eles não têm uma sede onde eles possam ensinar sinais de Libra, onde eles possam desenvolver cursos profissionalizantes, fazer oficinas, eles não têm esse espaço. E também eles falaram dessa dificuldade. Por exemplo, eles vão numa consulta e não consegue, e não tem alguém que interprete. Sim. Olha a gravidade disso, eu fiquei assim, né? Porque a gente que não tem uma pessoa, se bem que eu tenho uma irmã que usa aparelho, ela perdeu a audição, né? Eu já estou perdi bastante já também, mas é assim, a dificuldade dessas pessoas e a preocupação assim, de um laudo errado, uma medicação errada por falta de comunicação. Sim. Mesmo numa questão de uma audiência, né, judicial, como o Paulo disse, a necessidade desse intérprete estar ali para poder fazer essa tradução com todo cuidado, porque ali decide
uma vida, Claro. um destino de uma vida. Então, eu acho que são políticas que a gente tem que avançar mesmo muito, né? E quanto a essa pergunta que você falou, eu acho que tudo vai ao encontro da empatia, né? Se você tem empatia, você pensa no outro, se coloca no lugar do outro, né? Eu tenho um cachorro cego, ficou cego depois de adulto. E quando eu levei na veterinária e ela me falou, ela laudou ele como cego, né? Aí eu entrei em pânico, né? E ela falou assim, Débora, não tem problema, é só você colocar as coisas sempre no mesmo lugar que ele vai saber andar por toda a chácara sozinho. E desde então, até onde eu estaciono o carro, eu procuro sempre colocar no mesmo lugar. Se a gente faz isso com um animal, quanto mais com o ser humano, né? Então, você se colocar no outro. E ele anda toda a chácara, e a minha casa é grande, o espaço é bem grande, ele anda. Então, a vasilha da água, da alimentação, o carro, os vasos, não vai mudar o vaso de lugar, não vai, porque ele vai bater a cabeça dele ali, porque ele está acostumado com transitar daquela forma. Então, a questão de você na rua, você vai colocar alguma coisa, você tem que pensar no outro. Eu acho que tudo é a questão da empatia, né? Você está pensando no outro, se colocando no lugar do outro. Eu acho, por isso que a gente estava falando aqui, a mudança também tem que começar na sociedade, com cada um de nós, né? Se colocando no lugar do outro. E eu acho que isso que vai fazer a diferença. Marrom, quero ouvi-lo também. Fala de inclusão. Oi, secretário. Quando nós falamos de inclusão, e é isso que o Setembro Verde vem trazer, esse mês temático, pensamos que a inclusão apenas da pessoa com deficiência, mas como a vereadora tem comentado, muitos de nós precisamos ser incluídos nessa política. Então, tem muito serviço bom, por exemplo, a Central de Libras é muito importante, além de outros serviços que nós temos, mas que as pessoas não têm acesso, não sabem, e a partir de hoje vão saber, e o quanto é importante os pioneirismos, e que sejamos pioneiros em políticas públicas que, de fato, se efetivem na vida das pessoas. Fiquei muito feliz de saber que a Câmara foi a primeira com o intérprete de Libras. Veja, existe um direito, o direito à informação, mas ele apenas por si só não basta. Não é ter direito que a gente garante que a pessoa terá acesso a esse direito. Foi necessário que a Câmara tivesse todo um aparato de profissionais para que esse direito, de fato, se efetive. Então, é isso que nós temos buscado nesse Setembro Verde. Não adianta dizermos que tem direito, sabemos que o direito existe, mas e como implementar? Qual a política pública para fazer? Isso é feito de que forma? Eu tenho falado e repetido que é em parceria, cada ente chamando a responsabilidade para si. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, a sociedade civil, as famílias. Eu estive hoje, e aí falando de pioneirismo, no CADAF. Nós temos visitado várias entidades. E esse mês de setembro, nós estamos focando nas entidades que trabalham com pessoas com deficiência. E o CADAF foi a primeira creche inclusiva de Campinas. E foi muito importante ouvir o relato delas, que elas atendem crianças na primeira infância com deficiência auditiva. E que muitas vezes a gente tem uma lei de 2012, que é a lei do teste do ouvido, teste da orelhinha, em que garante que a mãe não pode sair do hospital sem ter feito esse teste. Só que elas disseram que mesmo a lei sendo desde 2012, a gente ainda tem famílias que chegam lá sem resultado. E aí eu pergunto, por quê? Não é só porque não tem acesso ao exame, porque o exame é obrigatório, mas é uma outra questão da família, do cuidado com a família, porque tem mãe que recebe o teste como negativo, no sentido de que não reagiu, ela tem que voltar ao hospital. Mas voltar ao hospital é assumir que seu filho tem uma deficiência, é assumir que você vai precisar de um cuidado, e muitos pais não estão preparados para isso. Por isso, como a vereadora Débora havia comentado, o cuidado quando a gente fala de pessoas com deficiência, não é só da pessoa com deficiência, o cuidado tem que ser da família, tem que ser a sociedade, todos têm que ser cuidados. E é isso que a gente tem buscado, chamar esse tema à discussão, como o vereador Marrom colocou, foram quatro reuniões que tiveram da comissão. É dessa forma que nós chamamos a atenção, é conversando, é dizendo, olha, está aqui,
avançou. Sim, tivemos avanço, não podemos negar, mas muito ainda tem que ser feito. E como fazer isso? Individual, eu aqui na secretaria vou dizer, isso aqui tem que ser dessa forma, o Paulo lá na diretoria, ou os vereadores aí. Não, é nós em conjunto, ouvindo, entendendo quais são as dificuldades, para sim ter políticas públicas que garantam esses direitos. Ô, secretária, só para pegar o gancho, quando a Débora diz que uma pessoa com deficiência auditiva, ela vai a um médico e ela não consegue ter esse diagnóstico correto, não tem uma intérprete de Libras. Como que a gente resolve isso na área da saúde? A gente sabe, né, que sempre são as duas pastas mais importantes, a área da saúde e a área da educação. Quando você escuta um relato desse, como que a gente consegue resolver isso? Tem como resolver a curto prazo? A solução está exatamente na central de Libras, e a gente tem discutido com a saúde para fazer esses 3 pontos. A pessoa com a deficiência auditiva faz o contato com a nossa central de Libra, pode ser até de forma remota, e ali a gente faz essa tradução. Então, a gente consegue passar de forma adequada, acompanhar, a gente faz até os agendamentos. Então, a central de Libras é fundamental para garantir o acesso à saúde da pessoa com deficiência, mas é preciso que todos saibam que existe. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo hoje nem sabia que nós tínhamos uma central de Libras que fornece esse tipo de serviço e que pode ajudar. E como que a pessoa que às vezes está nos acompanhando, ela tem acesso a essa central de Libras, secretária? Ela fica aqui no centro, mas eu vou passar a bola para o Paulo. Paulo, fala para mim o endereço e o acesso. E o que eu posso dizer é que eu já vi as intérpretes aí da Câmara, ou tem um intérprete, se não me engano, tem um rapaz também, mas não tem intérprete melhor do que as daqui da assistência, não, viu? Eu sou suspeita para falar, um pessoal muito que tem todo um cuidado, não é só a linguagem de sinais, que o Paulo pode falar quando for acessar. Eu até brincava com elas, como vocês conseguem tanto? Porque cada temática tem uma forma. Então, quando faço a apresentação falando legislativo, é um tipo de sinais no geral. Então, tem que ter todo um cuidado, é um aprimoramento muito importante. E o que nós temos aqui na secretaria são profissionais muito capacitados nesse sentido. Paulo, você pode falar um pouquinho, por favor, do endereço e do acesso que a gente tem? Claro, secretária. A Central de Libras, a gente chama de CIL, né, que é a Central de Interpretação de Libras. Ela fica aqui na Avenida Anchieta 343, no centro, no primeiro andar, pertinho aqui, quase em frente à Prefeitura. E nós temos 2 formas de atendimento. Os serviços que desejarem solicitar intérprete para acompanhar algum surdo no seu serviço, que também tem, acho que essa conscientização é importante, né, que os serviços também requisitem, é só mandar um e-mail para CIL, né, Central de Interpretação de Libras, sil@campinas.sp.gov.br, e fazer a solicitação de agenda com data e horário de quando vai ser esse atendimento, né? Aí elas se programam, se organizam para poder atender, ou então pelo WhatsApp da CIL, que aí a gente pede que seja um canal de comunicação para os surdos, que aí eles mandam os vídeos e fazem videochamadas por esse WhatsApp, né? Que é o 991195316. Então, repetindo aqui, 991195316. Esse é o WhatsApp da Central de Libras, que pode ser acionada por qualquer pessoa com deficiência auditiva, através de videochamada, para conversar com as nossas intérpretes e solicitar serviços também. Deixa eu Quantos profissionais tradutores, né, tem nessa central, Paulo? Atualmente nós estamos com 3, vereador. 3 intérpretes. Sim. Mas 3 para 40 mil surdos que nós temos em Campinas, né? Precisamos avançar um pouquinho nessa política pública também, né? Mas vamos cuidar disso, Paulo. Vamos cuidar disso. Obrigada. Secretária, entende desta forma também? 3 intérpretes com 40 mil surdos na cidade de Campinas. Vocês enxergam que precisa de mais profissionais para poder trabalhar? Essa demanda chega de que maneira até a central? É preciso, sim, nós precisamos avançar nessa questão dos intérpretes, mas dar um passo atrás também, porque quando nós falamos dessa quantidade de surdo, nem todos sabem Libras, nem todos têm essa acessibilidade nesse sentido. Então, nós temos que trabalhar a política como rede, em todos os aspectos.
E também é importante chamar atenção, até, desculpa, tinha cortado a vereadora, que quando a gente fala de Setembro Verde, de inclusão da pessoa com deficiência, sempre nos traz à memória pessoas com mobilidade reduzida, surdo, mudo, cego, mas a deficiência vai para além disso. Nós temos outros tipos de deficiência. Hoje eu estive na Pestalozzi também e vejo as dificuldades que elas enfrentam quando a gente fala de diagnósticos de TA, também ali não na Pestalozzi, mas quando a gente fala de síndrome de Down, de ter o diagnóstico, e de quanto é importante trabalhar em rede, saúde, educação e assistência. Então, é algo que tem que ser construído a várias mãos, com a responsabilidade de não dizer, o problema é TA, é da saúde. Não, a criança não está se desenvolvendo, o problema é da educação. Não, a família não tem condições, é vulnerável, o problema é da assistência. Não é nosso. Nós todos somos responsáveis e precisamos mesmo identificar. Se nós temos 40 mil surdos aqui no município, que eu acho que não é só esse número, nós temos mais. Então vamos chamar mais intérpretes de Libras. Mas será que essa é a solução? Será que todos eles foram alfabetizados em Libras? Todos eles sabem utilizar? Será que esse é o caminho? Então, a gente tem que trabalhar essa política pública em conjunto, vendo quais são os gargalos. Por isso que é importante ter vereadores, como a vereadora Débora, o vereador Marrom, tão sensíveis à causa, que estão ali para fazer política pública no sentido de garantir direitos, de dar acessibilidade. É fundamental essa união mesmo. Assunto bom, assunto importante. Eu vou fazer o seguinte, rápido intervalo. Na volta, a gente ainda vai falar sobre mercado de trabalho, ainda tem alguns assuntos que nós vamos abordar, então não saia daí, que o Questão de Ordem volta já já. Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos falando sobre a conscientização pela inclusão das pessoas com deficiência. Vereador Marrom Cunha, a chamada Lei de Cotas para Deficientes 8.213 de 1991 determina a obrigatoriedade da contratação de PCDs por parte das empresas. Então, organizações a partir de 100 empregados devem destinar entre 2% a 5% das vagas a profissionais reabilitados ou portadores de deficiência. Ok, é um avanço. Mas a ideia principal não tem que ser contrate pessoas com deficiência porque elas têm competência e não só por obrigação? Tá aí, é mais uma que é uma eterna briga, essas cotas. Primeiro, não precisaria existir cota, e sim uma sensibilidade das empresas de ter um olhar diferente para as pessoas com deficiência. Então, quando você se fala de cota, por exemplo, você tem uma empresa com 70 funcionários, 80, 90, você não atingiu a cota. Então, essa empresa com 90 funcionários não poderia ter 3, 4, 5, 6 pessoas com deficiência física. Outro problema mais gravíssimo ainda, que você percebe hoje, Débora, no mercado de trabalho. Você é avaliado a forma que você chega. Você sem um dedo, você é deficiente físico. Você com um olho, você já é deficiente físico. E o cadeirante? Existe uma cota para cadeirantes? Às vezes, esse cadeirante, o currículo dele, a formação dele, já que estamos falando de todo mundo, a igualdade, nós vamos falar do cadeirante. Agora, a empresa, será que a empresa vai querer ter um cadeirante, alguém para empurrar? Se ela tiver um acidente ali dentro? Então, são olhares diferentes. São olhares que hoje, você tinha que ter uma sensibilidade hoje, tanto empresarial, órgãos públicos, esse olhar diferente. Para que cota? Para que você falar assim, existe esse artigo, existe esse projeto? Se você tivesse um olhar diferente, a sociedade, as empresas, os órgãos públicos, não precisa existir nada disso. É simplesmente você olhar. E eles são iguais a nós. Cada um com as suas qualidades. Então, você vê que existe muito esse preconceito ainda. Pode puxar os cadeirantes, a dificuldade que ele tem quando ele vai fazer recrutar. Chegou o cadeirante, vai chegando, você vai ver que vai eliminando. Eu passei por isso. Os currículos da minha filha realmente sempre foram bons. O que acontece? Transporte, problema.
maioria das empresas não tem o transporte para eles adequado. Tá. E aí, será que os empresários têm esse olhar também para isto? Ou será que nós, como os governadores, presidente, os vereadores legislativos, deputados, será que a gente tem que obrigar você a fazer isto? Ou a própria sociedade encaixar você no sistema? Então, eu quando falo de cota, eu acho assim, ela tem que existir porque se torna obrigatório, correto? Mas, se você olhar clinicamente, não tinha necessidade de nada disso. Empresa com 10 funcionários, poderia falar, não, vou contratar um deficiente físico. Tem 20 funcionários? Vou lá, contrato 2, põe 10% da cota. Sem existir. Você poderia fazer isso, mas não faz. Aí, você não vê quando um fiscal vai numa empresa, que ele não tem a cota, ele fica desesperado. Ele fica caçando esses órgãos, fica louco. Aonde eu tenho para... Por quê? Porque foi lá, foi notificado. Precisa chegar nesse ponto? Então tem que ter... Ou tem que ter leis mais rígidas, ou realmente bater no imposto, que realmente a empresa ela também se torna importante, mas também que o governo também olha para ele e fala, você foi importante para a sociedade. Então é difícil você... eu, quando falo em cotas, eu nunca fui muito a favor disso aí, porque eu até hoje tenho várias coisas que não me encaixam. Não deveria existir isso. Nada disso. Simplesmente é aceito na sociedade, em qualquer órgão público, nos esportes, lazer, teatro, em qualquer área que você fosse. Então, eu queria até aproveitar um gancho também, depois perguntar para a Vandercléia, para a secretária também, se existe algum local específico, gratuito para intérprete de Libras, existe algum curso que as pessoas realmente possam se interessar por esse trabalho, se no município tem isso aí se ela pode responder, depois dar continuidade. Claro, né? Claro. Secretário, respondendo ao vereador. Com relação ao curso, nós não temos na municipalidade, mas nós temos entidades que fazem. Eu vou até confirmar, eu acho que é a da Camp que faz, que é a do Renê, ela fornece cursos de Libras. E, para além disso, que o vereador comentou a respeito de cotas, e aí eu posso até pedir licença para falar um pouco sobre isso, e pedir para o Paulo falar, nós temos um programa municipal, que é o Emprega Bem, que busca isso, vereador, essa inclusão, essa inserção da pessoa com deficiência, com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho, e mais do que isso, né, da condição, porque não adianta só garantir a cota, e a gente tem muitas reclamações nesse sentido, de que a empresa, para garantir a cota, abre a vaga, como o vereador fez, mas a pessoa, pronto, fica lá, não tem nenhuma atividade, não faz, é só para garantir a cota. E não é isso que nós queremos. Então, nós temos um municipal, que é o Emprega Bem, e temos um programa estadual, que é uma parceria entre o governo do estado e a entidade Guardinha, que nós conhecemos, que é o Empregabilidade Inclusiva, que é mais do que somente garantir a vaga, é inserir essa família, inserir essa pessoa e inserir todo o contexto da empresa. Então, Gabriel, de novo, se você me permitir, eu vou pedir para o Paulo falar um pouquinho sobre Emprega Bem, porque já que a gente está aqui e eu tenho que aproveitar todas as oportunidades. Sabe aquela mãe que gosta de falar todos os filhos? Então, a gente está no Setembro Verde. Eu gosto de falar de tudo que está acontecendo aqui. A gente tem uma política estruturada que precisa de melhorias, mas toda oportunidade que me der, se vocês não cortarem o microfone, pronto. Aí eu não paro de falar, ainda passa a bola. Não, por gentileza. Então, Paulo Guimarães participando aqui deste segundo bloco, falando sobre os programas municipais que nós temos. Por favor, Paulo. Certo. Como a secretária bem disse, nós temos o nosso Emprega Bem, né, que é um programa municipal de empregabilidade. Né? Ele foi lançado em 2016 e ele funciona da seguinte maneira, né? É uma plataforma digital onde as empresas podem cadastrar suas vagas gratuitamente, as vagas para pessoa com deficiência, e as pessoas com deficiência que são atendidas no nosso centro de referência ou qualquer pessoa com deficiência do município pode entrar lá também online e cadastrar o seu currículo e se candidatar às vagas, né? Diferentemente dos programas de empregabilidade ou de sites de vagas que a gente vê, geralmente, né, a empresa coloca a vaga, as pessoas se candidatam e a empresa chama os currículos, né? Então, ali na nossa plataforma,
os candidatos eles se inscrevem para as empresas, para as vagas, e as empresas precisam olhar os seus currículos e fazer e chamar de fato, né? A gente não tem assim um lugar onde você fica à vontade para pegar os currículos de todas as pessoas, porque a gente gosta de estimular a autonomia da pessoa com deficiência. Ela, acho que assim como nós, qualquer pessoa tem que ter o direito de escolher a empresa que quer trabalhar. Então não fica um balcão de currículos lá, um banco de dados de currículos, e as empresas vão lá e pegam aquele monte de currículo aleatoriamente, né? Então a gente faz um processo um pouco mais humanizado, um pouco mais ao contrário. E realmente isso que o vereador Marrom Cunha citou é bastante, infelizmente, é bastante real, né? Nós temos muitas pessoas com deficiência que são cadastradas ali, que se candidatam, que se inscrevem às vagas que as empresas oferecem, e as empresas não chamam, né? Penso eu que às vezes elas falam, é porque não tem a qualificação, então, mas muitas vezes a gente vê os currículos, vê que são pessoas que têm graduação, que têm pós-graduação, que são qualificadas, uma boa parcela delas são pessoas que tinham emprego, que tinham já uma vida profissional ativa, e por algum acidente qualquer do destino a deixou como pessoa com deficiência, e desde então ela vê as portas do mercado de trabalho se fecharem, né? Então, para mim, isso não tem outro nome que não seja preconceito, infelizmente, né? A pessoa não contratar só porque a pessoa está numa condição de deficiência. Então, infelizmente, ainda existe isso muito hoje, né? E hoje, aproximadamente nem 2% do mercado, nem 2% das pessoas com deficiência economicamente ativas que poderiam estar nas empresas trabalhando, elas não estão. Está menos de 2% o nível de efetividade do mercado. Então, isso é realmente muito ruim. O número que eu tenho aqui é 0,9% das carteiras assinadas. Sim, é um número assim, a gente está chutando bastante alto, né? Pensando até nos informais, alguma coisa. Mas você tem realmente um número muito baixo de contratações, né? Por conta dessas pessoas que não têm acesso, infelizmente, muitas vezes porque a empresa não é acessível. Então, a pessoa fala, se eu preciso colocar uma barra no banheiro, ou criar uma rampa, ou tirar uma escada, colocar uma plataforma elevatória, pronto, já é mais barato não contratar. Ou então é mais barato pagar a multa. Isso é muito triste, pensando na cultura. Por isso que eu entendo o que o Paulo está dizendo, o quão importante é nós trabalharmos a conscientização. Porque, novamente, nós temos uma lei que existe, está posta, que é a lei de cotas, mas que, de fato, ela não é efetivada. E a gente fala isso não só com pessoa com deficiência, a gente vê a lei que tem que ter os jovens aprendizes. Quantas empresas tem? Nem todas têm jovem aprendiz. Mas a gente precisa, para além de cobrar, tem que cobrar mesmo. A lei tem que ser efetivada, mas conscientizar. Por que ela tem que ser efetivada? Então, conscientizar as pessoas da importância mesmo dessa luta. Essa luta da inclusão da pessoa com deficiência não é uma luta da pessoa com deficiência, é uma luta nossa, da sociedade, que precisa conscientizar, que precisamos entender que os direitos estão postos, mas que eles têm que ter, de fato, serem efetivos, né? Vereadora, quero ouvi-la também sobre a obrigação, né, desta lei, né, para que as pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. Por outro lado, as empresas contratam só para cumprirem a lei. Então, a concepção ela está equivocada. O ideal seria que a pessoa com deficiência fosse tratada como uma pessoa, o potencial dela deveria ser levado em conta, claro, a qualificação dela, e não a deficiência ser colocada à frente de todas essas coisas. Mas, infelizmente, Gabriel, ainda a gente tem muitas empresas que preferem pagar a multa que fazer o contrato dessas pessoas. Então, até nós, num debate que eu tive sobre inclusão há poucos dias atrás, a gente estava falando sobre isso. O pessoal falou que deveria aumentar essa multa, né? Aumentar muito essa multa. Eu acho que, talvez, aumentar a multa para obrigar, mas mais do que isso, eu acho que é a questão como a secretária falou, da conscientização, né? Das pessoas começarem a enxergar de outra forma a pessoa com deficiência, né? É muito difícil a gente conseguir desmontar um preconceito, né? Que existe. Sim. Existe, é como o Paulo falou. Puxa vida, menos de 1% das pessoas. Então, eu acho que o que tem que ter é um trabalho de conscientização cada dia maior, né? Para que a gente não precise de cotas, né? Mas que as pessoas sejam
O currículo não precisa ser, ele tem deficiência. Não, eu quero ver o currículo e vou avaliar o currículo como que ele é. Poxa, se ele tem competência para desenvolver, por que não? Só porque ele é um cadeirante, só porque ele é um deficiente visual? Então, eu acho que deveria ser dessa forma, o ideal seria dessa forma, né? Secretária, já que a gente está falando sobre o mercado de trabalho, existe esse contato, essa relação com outras secretarias, né? Secretaria de Trabalho e Renda, há parcerias, há programas? Existe sim, Gabriel, esse contato, a gente tem trabalhado muito em sintonia buscando isso, essa inserção. Ainda temos que aperfeiçoar muito, mas nós temos buscado, além disso, a qualificação, que foi o que os 2 vereadores colocaram, né? Que não adianta ter cota só por ter, e sim qualificar. Então, a gente tem buscado cursos nesse sentido, tivemos parceria com o SEBRAE, com a CEPROCAMP, e toda vez que se fala em cursos, nós perguntamos, e a acessibilidade? Como que vai ser? Como que vai ser esse curso ministrado? Ele é para pessoa com deficiência? Então, a gente tem buscado isso também, na qualificação dessas pessoas que buscam o mercado de trabalho. Secretário, infelizmente nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Durante questão de ordem, o Marrom Cunha citou bastante sobre o transporte, né? Que muitas vezes precisou ser chamado e um serviço que demora, e às vezes você tem uma certa urgência. Em Campinas, o Pai Serviço, ele está funcionando, o contato, o que você pode dizer para a gente sobre a acessibilidade e o transporte para essas pessoas? O Pai Serviço é um programa da INDEC, então eu acredito que eu não tenho os elementos prontos para falar sobre isso. Okay. Eu sei que, assim como outras políticas têm que melhorar. Você falou que está chegando ao fim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando de um tema muito importante, dizer que nós estamos no Setembro Verde, tem a cartilha que nós fizemos para falar dos direitos, tem o site que também fala sobre isso, e agradecer à Câmara, os vereadores e principalmente a vocês aí da comunicação que fizeram e estão fazendo a divulgação do vídeo do Setembro Verde, que ficou fenomenal, uma campanha importantíssima. Agradeço muito a parceria. Nós aqui agradecemos a sua presença, a secretária Wandecleia Moro. Paulo Guimarães, também quero agradecer a sua participação aqui no Questão de Ordem. Se quiser falar rapidamente, eu tinha até alguns trechos aqui que eu separei da cartilha, infelizmente pelo tempo eu não consigo, mas se você quiser falar sobre o site, sobre esta iniciativa, o que vocês estão apostando, que de diferente vem a acrescentar o site. Sim, primeiro agradecer a oportunidade de poder esclarecer algumas coisas, de poder participar, e a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida que se for necessária a respeito de pessoa com deficiência, de políticas públicas. Convidar também todos a participar da programação do Setembro Verde, entrando no site da Prefeitura, lá com a programação mais detalhada. Teremos alguns eventos, algumas lives durante o mês, algumas coisas, e mudar, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, porque, como foi dito, a desinformação é a grande inimiga do preconceito, né, da empatia das pessoas. Então, só agradecer mesmo e convidar para que todos conheçam um pouco mais sobre as políticas públicas e sobre as pessoas com deficiência. Obrigado mesmo, boa tarde. Nós aqui agradecemos, vereadora Débora Palermo, também agradeço a disponibilidade do seu tempo, todos os assuntos que foram abordados aqui. Já fica o convite para uma próxima oportunidade e fica aberto aí para suas considerações finais. Gabriel, eu que agradeço, né, o convite. Eu acho que esse tema é de extrema importância e relevância. Lembrando, né, que fica sempre muito nas costas da assistência só, mas é uma política que, como muito bem disse a secretária, ela perpassa por todas as secretarias. Ela depende da educação, do trabalho e renda, da assistência, da segurança, do transporte, né? Então, é uma política que tem que ser discutida em âmbito municipal, em todas as secretarias, porque precisamos fazer isso. Eu agradeço e sempre que precisar estou à disposição da TV Câmara. Nós que agradecemos, vereador Marrom Cunha, que é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Agradeço a disponibilidade do seu tempo. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, já que esse é um assunto bastante extenso que dá para a gente debater em muitas frentes. Já fica o convite, então, para essa próxima oportunidade e fica aberto também para suas considerações finais. Gabriel, eu acho assim, eu que tenho a agradecer, eu acho a importância desse trabalho da TV Câmara.
levando junto o legislativo com o executivo, para a gente tirar essas dúvidas, as secretarias. Inclusive, o mês passado era para ter a reunião da nossa comissão, até essa pergunta que, Gabriel, que você fez aí a respeito do transporte, o secretário Vinícius estaria nessa reunião, ele pegou Covid, né? Então estaria com a gente, mas havia também convidado também a Vandercléia para participar da nossa comissão, vamos participar. E falar que isso é muito importante, esse trabalho, todos aqui falaram com muita propriedade, né? Sabe bem, cada um sabe a responsabilidade nossa, né? Que é assumir realmente a parte da acessibilidade, da inclusão. Então eu só tenho a agradecer e quando tiver mais, podem me convidar que eu estarei à disposição. Faremos o convite, então nós aqui agradecemos e eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído, né? É um assunto bastante extenso, mas a gente conseguiu abordar dentro do transporte, da saúde, da educação, os avanços que precisam ser realizados e nós, como sociedade, temos um papel importantíssimo. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.